Olá, sou o professor Egon do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Nessa videoaula a gente vai estar estudando sobre as plantas, né? E esse conteúdo está localizado na unidade 4, no livro didático do sétimo ano. E só destacando que todas as figuras, todos os elementos que estão presentes nessa apresentação também estão presentes no livro didático, né? E até uma forma de incentivar os alunos a usarem o livro e interagirem com ele. O tema dessa aula é adaptações das plantas, né? E aqui, só ilustrando, né, o que são essas adaptações, né? Ou seja, ferramentas que as plantas desenvolveram para se tornarem atrativas para polinizadores, né, e dispersores de sementes, né? Aqui no caso são exemplos de insetos e mamíferos e aves que realizam a polinização, né? Normalmente eles são atraídos pelas cores vibrantes das plantas, né? Mas essencialmente pela glicose, né? Ou seja, pelo açúcar que está presente no pólen, né? Que é isso que eles procuram ali para se alimentar. E fazendo isso eles acabam sujando suas patas, suas estruturas, né? Suas estruturas, né? E tirando esse pólen de uma planta e posteriormente polinizando outras plantas, né? A dispersão também é uma ferramenta evolutiva interessante, né? Muito eficaz, né? Principalmente nas angiospermas, né? Que são as plantas mais evoluídas, né? Que elas produzem frutos chamativos, né? Tanto pela forma dos frutos, quanto pelo gosto dos frutos, né? Pela riqueza energética que eles têm, né? Eles se tornam atrativos, os animais comem esses frutos, e esse fruto, após passar pelo trato intestinal dos animais, ele é depositado em algum outro lugar, né? Isso é uma forma de dispersão das sementes, né? E também as formas, né, tipo estratégias como a do picão preto, né? Que eles aderem nas roupas, tanto nas roupas quanto na pele dos animais, e eles conseguem fazer com que a planta sofra uma dispersão, né? Sendo carregado, né, fisicamente por animais ou pelo próprio ser humano. Aí a gente tem as adaptações que as raízes sofreram ao longo dos anos, né? Plantas de grande porte, como a figueira, né, elas precisam de raízes profundas, né, esparsas para conseguir sustentar o peso da árvore, né? Por exemplo, raízes aquáticas, né, plantas aquáticas, a gente precisa de raízes, a planta precisa de raízes específicas, né, que tenham capacidade de controlar a entrada e saída de água, né, por estarem vivendo num ambiente extremamente úmido, né? Tanto que plantas que não têm essa adaptação, quando elas ficam num ambiente muito úmido, elas acabam apodrecendo, né? Porque elas não conseguem controlar com eficácia a entrada e saída de água dos tecidos do seu corpo, né? E aí as adaptações do caule, né? Dois exemplos que chamam bastante atenção é o caule aéreo do bambu, né? Que é um caule exposto, né? E ele pode acabar armazenando às vezes tanto água, né, como glicose, né? O principal exemplo que tem é a cana-de-açúcar, né, que é uma reserva energética muito grande. E outro exemplo bacana é a da batata, né, a batata inglesa, que ela é toda a reserva energética da planta, ela fica armazenada no caule, né? E esse caule é um caule subterrâneo, ou seja, ele fica escondido embaixo da terra, né? E outra adaptação é a das folhas, né? Ou seja, plantas tropicais normalmente elas têm folhas grandes, porque tem grande capacidade, grande incidência de luz solar nesses ambientes, né? Já plantas, por exemplo, que são originárias da caatinga ou de desertos e tudo mais, essas plantas acabam fazendo com que as folhas elas fiquem reduzidas, né? Que elas se recolham a tal ponto que formam espinhos, né? E por que isso acontece? Por que acontece essa adaptação ao longo dos anos? Exatamente para a planta, num ambiente muito seco, muito árido, ela evitar a perda de água. Então, é como se eu tivesse um guarda-chuva aberto, né? E o sol pegando fortemente aqui, transpirando a água, a planta perdendo muita água, e a partir do momento que ela fecha, ela consegue evitar a perda de água. Então, isso explica grande parte das adaptações das folhas que a gente vê na natureza, né? Além, claro, das folhas de plantas carnívoras e tudo mais.
E daí aqui um questionamento, né? Os seres humanos possuem a capacidade de dispersar sementes pelo planeta? Se sim, de que forma isso pode acontecer, né? Agradeço por mais essa videoaula, né? Até a próxima e obrigado.